próximo exemplo, aqui no nosso software Corte Certo para ferragem armada. Nesse caso, nesse vídeo em especial, a gente vai falar sobre a parte da sobra mínima, né, para reaproveitamento, como que funciona, né? Eu peguei aqui o exemplo o exemplo 2 do vídeo 2, né, onde a gente tem aqui duas vigas baldrames de 12 metros, 4 ferros 10 milímetros, tá? Estribo de 20 por 20, espaçamento de 20 centímetros com a bitola 4.2 para o estribo. E aí a gente tem um segundo conjunto de ferro no mesmo projeto, que são 3 vigas baldrames de 4.5, né, 4 metros e meio, com 6 barras de ferros de 8 milímetros. O estribo é o mesmo tamanho, 20 por 20, espaçamento de 20 centímetros, com ferro 4.2. E aí quando a gente gera o resultado, ele toma como base essa questão da sobra mínima. Então o que é a sobra mínima? Então, pessoal, o que acontece? Dependendo da medida do ferro armado que vai ser produzido, você pode configurar de tal forma, ao invés de você cobrar uma barra inteira do seu cliente, né, colocar dentro do orçamento uma barra inteira, você pode cobrar apenas o que aquele projeto vai utilizar. E o excedente, o que sobrar, você pode reaproveitar em outros projetos futuros. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o software ele vem configurado para aproveitar, né, a partir de 3 metros os ferros principais, então de 10 milímetros, 8 milímetros, né, o 12.5, né, que é o ferro de meia. Tá? Então, no ferro principal, está configurado por padrão a partir de 3 metros. Tá? Então, o que significa? Significa que se num corte, numa barra, sobrar 3 metros, tá? Ele vai indicar que esse pedaço que sobrou, ele pode ser reaproveitado. A mesma coisa vale para o ferro do estribo, que a gente definiu aqui 1,5 metro. Então, a partir de 1,5 metro, a gente vai considerar que esse ferro ele pode ser reaproveitado em um outro projeto futuro, tá bom? Então, o que acontece quando a gente clicou aqui no gerar resultado? Ele trouxe as informações, tá? Então, as mesmas informações do outro vídeo, tá? Mas agora a gente vai falar um pouco mais a questão das sobras. Então, quando ele fala aqui, ó, ele traz que na bitola de 10 milímetros vão ser usadas 8 e vão ser cobradas 8, significa que eu não tenho sobras aproveitáveis, tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, no detalhamento, ele fala que eu vou usar a barra inteira, né? Não tenho sobra, ó. Sobra, zero descarte, tá? Por outro lado, a bitola de 8 milímetros, ela diz que vai ser necessário 8 barras, tá? Porém, nenhuma barra vai ser uma barra inteira, que é o caso aqui, ó, ele fala assim, ó, 0 cobradas. Então, o que significa 0 cobradas? É que nenhuma barra vai ser inteira. E o que ele fala? Ele coloca além disso. Ele coloca que seria utilizado, então, para essa ferragem de 4.5, 81 metros, tá? O que vale quase 7 barras, tá? Então, aqui a gente tem duas situações. Eu posso chegar e cobrar do meu cliente 9 barras, então, na hora de definir o preço, eu posso colocar essas 9 barras no custo total, tá? E passar isso para o cliente. Ou eu posso cobrar dele 7 barras, né? Aproximadamente 7 barras. Por quê? Porque o que sobrou, né? O restante das barras de ferro vai ser aproveitado em outros projetos. Então, o software ele dá duas possibilidades. Ele permite você cobrar o ferro inteiro, mesmo que não vai utilizar toda essa ferragem da barra de 12 metros nesse orçamento, nesse projeto, né? Ou ele também dá a sugestão de você cobrar apenas o ferro utilizado, que seria aqui aproximadamente 7 barras, tá bom? Por que isso? Por que ele traz essas duas informações e deixa livre para você escolher? Porque dependendo do orçamento, gera-se muito, por mais que o software, o algoritmo, tente encaixar, né, os cortes, tem algumas situações que ele não consegue, por conta das medidas. Então, se você cobrar a barra de ferro inteira,
muitas vezes o seu orçamento vai ficar maior do que o concorrente, porque se ele estiver cobrando somente o ferro utilizado. Então, você tem que ter essas duas opções para entender se, nesse caso, é mais interessante cobrar a barra inteira ou somente o ferro utilizado para aquele projeto, para aquele ferro armado, tá? Então, aqui, se a gente olhar aqui também no estribo, acontece a mesma coisa. Ele fala aqui que vai precisar 14 usadas, mas eu poderia cobrar somente 13 barras inteiras, mais 3,40 metros, tá? E aqui ele vai mostrar exatamente isso, ó, lembra que eu falei, ó, reaproveitável? Então, essa medida de 3 metros, ele vai ficar, não vai ser descartada, você vai guardar e armazenar para um próximo projeto, tá? E assim vai, inclusive aqui no ferro, no último ferro do estribo, né, que a gente comentou lá naquele vídeo, que eu poderia não cobrar essa barra de ferro, né, utilizar aí outras sobras de outros projetos, e cobrar apenas os 3,4 metros, que é referente a esses 4 estribos de 0,85, tá joia? Então, o software, ele traz essa possibilidade. Mas eu não quero essas medidas, eu não quero definir o ferro principal com 3 metros e o ferro de estribo de 1,5 metro. Eu quero mudar isso, eu quero considerar a partir de 3,5. Posso modificar, ou a partir de 2 metros, a partir de 1 metro. Aí você define conforme a sua realidade. Então, você percebe que você consegue aproveitar muito mais ferros a partir de 4 metros, por exemplo, em outros projetos, do que 3 metros, como é a configuração inicial. Essa configuração a gente é utilizada na maioria das empresas de corte de ferro, mas você pode configurar de acordo com a sua necessidade. Tá joia? Então, esse é o terceiro vídeo, né? O terceiro exemplo. Faremos outros exemplos aqui mostrando aí outros resultados e como ele consegue organizar de forma rápida os cortes, diminuindo aí o uso de ferro e, consequentemente, você aumentando a sua margem. Tá joia?